Bom dia, sou a Dica do Reset Graça. Estou lendo com você o livro A Revolução da Graça, do pastor Joseph Prince. Hoje iniciando o capítulo 12, Uma Revolução de Relacionamento. A Revolução da Graça se resume em Jesus. Não existe revolução da graça sem a cruz. O que nosso amado Senhor Jesus realizou no Calvário fez toda a diferença. A cruz pôs um fim à velha aliança e deu início à nova aliança da graça. O que começou em uma colina em Jerusalém, agora é uma revolução que se espalhou pelos confins da terra. Hoje, o Evangelho da Graça é pregado com poder, ousadia e autoridade como nunca antes. Faz quase 2 décadas desde que o Senhor falou comigo pela primeira vez sobre pregar o Evangelho da Graça. Ele me disse: se você não pregar a graça radicalmente, as vidas não serão radicalmente abençoadas, nem serão radicalmente transformadas. Essas palavras que ele me disse enquanto eu estava de férias com Andy, nos Alpes Suíços, ficaram gravados para sempre em meu coração. Elas definiram a minha vida, o meu ministério e a minha igreja. Como o Senhor prometeu, estamos vendo muitas vidas preciosas serem gloriosamente transformadas pela pregação ousada do Evangelho da Graça. Em vez de fugir de Deus, as pessoas estão se apaixonando por Jesus novamente. Em vez de viver no cativeiro do pecado, pessoas preciosas estão sendo libertas de cadeias do vício. Em vez de viver com culpa, condenação e julgamento perpétuos, elas estão vivendo com maior alegria, paz, certeza da sua justiça em Cristo. É nisso que se resume a revolução da graça. É uma revolução do amor maravilhoso de Deus. Uma revolução de favor, uma revolução de restauração e uma revolução de vidas transformadas por um encontro poderoso com o nosso Senhor Jesus. Separação versus intimidade. A revolução da graça é uma revolução no relacionamento. A velha aliança da lei tinha a ver com regras, religião e regulamentos. A nova aliança da graça tem a ver com relacionamento. A velha aliança da lei criava separação entre Deus e seu povo. A nova aliança da graça promove intimidade entre Deus e seus filhos. Deixe-me levá-lo a ver o que realmente aconteceu quando a lei foi dada ao pé do Monte Sinai. Antes que o povo de Deus tivesse sequer ouvido os 10 mandamentos, eles proclamaram: tudo o que o Senhor falou, faremos. Êxodo 19:8. Essa afirmação reflete orgulho e autoconfiança do homem. Essa não é uma acusação contra os filhos de Israel, mas contra todos os homens que se gabam de poder cumprir todas as leis de Deus. Quando as pessoas dizem que podem cumprir as leis de Deus antes mesmo de terem ouvido o que essas leis dizem, isso é colocar a confiança na carne, é orgulho. Então, no pé do Monte Sinai, quando o homem se gabou em sua autossuficiência de que cumpriria as leis de Deus, o tom de Deus mudou imediatamente. O Senhor disse a Moisés no Monte Sinai: marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Êxodo 19:12-13. Meu caro amigo, essa é a lei da velha aliança. Dedique-se apenas um instante e imagine que você está no pé do Monte Sinai. Veja o cenário como está descrito na palavra de Deus. Todo o Monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Êxodo 19:18. Esse é o cenário no qual os 10 mandamentos foram entregues a Moisés. Era um lugar aterrorizante para se estar. Não se baseie apenas nas minhas palavras. Leia por si mesmo. Tudo isso está documentado para nós no livro de Êxodo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos.
Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Êxodo 20, 18 e 19. A velha aliança da lei era uma aliança destituída de relacionamento. Era uma aliança de distância e separação de Deus. O povo, tomado pelo medo, não queria que Deus falasse com ele. Esse era e ainda é o efeito da lei. Quando o povo de Deus foi presunçoso, acreditando que poderia ser justo, refletindo o orgulho que havia no coração de cada pessoa, fazendo-as acreditar que podem realmente fazer tudo que Deus exige, Deus revelou a elas qual era o seu padrão de justiça e imediatamente houve divisão e distância entre um Deus perfeitamente justo e o homem desesperadamente pecaminoso. A lei, sem dúvida, não era o melhor de Deus para seu povo, mas, por eles terem se gabado de que poderia cumpri-la, Deus deu a lei a eles por 1500 anos, até que Cristo veio, para mostrar que não eram capazes de cumpri-la e que uma aliança com base na graça era superior. Daquele momento em diante, o povo de Deus passou a ter medo dele e se esquivou de qualquer relacionamento com o Senhor, pedindo a Moisés que se comunicasse com Deus em nome deles. Foi nesse contexto que Deus deu a velha aliança da lei. Ele não se baseou em um relacionamento, mas na separação de Deus. Deus honra você de acordo com a maneira como você honra seu filho. Infelizmente, existem pessoas hoje que acreditam ainda que estamos debaixo da velha aliança e que o homem se torna justo pelo cumprimento dos 10 mandamentos. Eles pregam a partir do Monte Sinai e sua pregação é cheia de trovões, relâmpagos, fumaça, fogos e murmúrios. Você já os viu antes? Creio que muitos deles são pessoas sinceras, bem-intencionadas e honestas. Entretanto, uma pessoa pode ser sincera, bem-intencionada e honesta, mas ainda estar sinceramente errada. Creio que a maneira como ensinamos a palavra de Deus não pode ser avaliada puramente em virtude da sinceridade. Ela precisa ser avaliada com base na maneira como tratamos a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Creio com todo o meu coração que Deus honra você de acordo com a maneira como você honra seu filho. Exalte o nome de Jesus e você será exaltado. Promova a pessoa de Jesus e você será promovido. Eleve a obra de Jesus e você será elevado. Pregar que o homem se torna justo cumprindo os 10 mandamentos nega o sacrifício do nosso Senhor Jesus realizado por nós no Calvário e mostra que não valorizamos nem temos entendimento sobre ele. A palavra de Deus nos diz que se vocês estão tentando se tornar justos diante de Deus cumprindo a lei, vocês foram desligados de Cristo. Vocês decaíram da graça. Gálatas 5:4. Outra versão diz: separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Não sei quanto a você, mas eu e minha família e minha igreja não queremos estar separados de Cristo. Quando nossos entes queridos estão doentes, queremos estar próximos de Cristo para que todo o poder de cura seja eficaz para nós. Amém. Não se afaste da graça, nem tente se tornar justo diante de Deus pela lei. Pare de lutar contra a graça de Deus. Não se afaste dela, nem a rejeite. Oro para que, enquanto lê isto, você permita que o seu amor, a sua graça e o seu poder o libertem da derrota que você tem experimentado. Meu amigo, Deus o ama mais profundamente do que você imagina. Ele valoriza, considera e ama você. É hora de abrir mão das suas próprias obras e permitir que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo revolucione completamente sua vida de dentro para fora. Quando não houver mais separação entre você e Cristo, essa barreira que você espera vencer será vencida rapidamente em nome de Jesus. Esse vício destrutivo contra o qual você tem lutado por anos desmoronará e não terá mais domínio sobre a tua vida. Aquele problema de saúde que você tem tentado combater
não existirá mais. E oro para que você receba cura sobrenatural agora mesmo no seu corpo. Declaro que pelas suas pisaduras você está completamente curado em nome de Jesus. O câncer e todas as doenças terminais não têm domínio sobre o corpo da pessoa que está lendo isto agora. Declaro saúde, cura, longevidade e integridade no nome poderoso de Jesus. Que sua juventude seja renovada como a da águia e que a promessa de uma vida longa e dias bons se cumpra em sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando estava escrevendo isto, o Espírito da fé de Deus, para crer juntamente com você na sua cura e na sua saúde plena, se levantou dentro de mim. Temos um Deus que opera milagres e pode ir mais longe e além de qualquer coisa que os médicos possam ter dito sobre seu estado de saúde. Portanto, dependamos da confiança do seu amor, na sua graça e na sua paz. Que seu poder curador tenha pleno efeito em seu corpo, em nome de Jesus. Mal posso esperar para ouvir sobre o que Deus fez por você. Portanto, não deixe de escrever em www.josephprince.com/testimônio. Aguardo ansiosamente a oportunidade de me alegrar e louvar ao Senhor com você. Você está na montanha certa? Se quer experimentar verdadeira liberdade e estabilidade em sua vida, é importante que você edifique sobre o fundamento correto. Tudo procede do fundamento certo. Edifique sua vida sobre o fundamento errado e você verá que facilmente será abalada quando as tempestades o atingirem. Mas se você edificar sobre o fundamento certo, será como o homem que construiu sua casa sobre a rocha, inabalável e sólido como a rocha diante das adversidades. Se você construir seu fundamento sobre o Monte Sinai, estará construindo sobre um fundamento que gera medo e insegurança no seu relacionamento com Deus. No fim, você estará construído sobre um fundamento que alimenta a sensação de separação de Deus. Como você vai encontrar a confiança para ir até Ele e na expectativa de encontrar a esperança e o socorro de que precisa? Ainda há muitas pessoas acampadas no velho Monte Sinai, pregando a lei e pensando que isso aproximará as pessoas de Deus e lhes dará confiança em sua caminhada cristã. Infelizmente, é justamente o contrário. Os filhos de Israel estavam cheios de medo da fumaça, da escuridão, dos terremotos e dos relâmpagos quando a lei foi dada no Monte Sinai, a ponto de mal poderem esperar para fugir de Deus. A mesma coisa acontece no coração das pessoas quando elas ouvem sobre um Deus de condenação, juízo e ira. Só conseguem ver um Deus assim. Em vez de correr para Deus, elas fogem dele. Em vez de experimentar intimidade com o Senhor, que lhes dá força e os transforma de dentro para fora, elas experimentam separação e distância que as impele a comportamentos destrutivos sem a esperança de serem libertas. Meu caro leitor, quero lhe dizer hoje que Deus mudou de montanha. Ele só não está mais no Monte Sinai. Por causa da cruz de Jesus, onde a sua ira por todos os nossos pecados foi derramada, Deus se mudou para o Monte Sião, o Monte da Graça, o lugar de reconciliação, relacionamento e proximidade com o seu povo. Se você ler apenas os Salmos, encontrará muitos versículos sobre como Deus ama e escolheu Sião, e abençoará os que estão em Sião. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por a sua morada. Este é para sempre o lugar de meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento e o pão fartarei os seus pobres. Visitarei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Salmo 132, do 13 ao 16. O Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Salmos 87, 2. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Salmos 78, 68. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Proclamem entre as nações os seus feitos. Salmos 99, 11. Eu, porém, constituí o meu reino sobre o meu santo monte Sião.
Salmos 2:6. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Salmos 125:1. Leia atentamente o último versículo. É o Monte Sião e não o Monte Sinai que não pode ser abalado. Ele permanece para sempre. O que isso significa? Se você firmar a sua vida no Monte Sião, desfrutará de estabilidade. Se suas bênçãos e vitórias vierem do Monte Sião, elas durarão. No Novo Testamento fica claro em que a montanha que devemos ter os 2 pés plantados firmemente. Ora, não tendes chegado a fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e às incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, e à igreja dos primogênitos arrolados dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus 12, 18, 22 e 23. De acordo com essa escritura, o Monte Sinai é um lugar de escuridão e trevas e tempestades. Em contraste, o que você encontra no Monte Sião? A cidade do Deus vivo, uma companhia incontável de anjos e a igreja. O Deus vivo se assenta entronizado no Monte Sião e não no Monte Sinai. Você quer que os anjos cuidem de você e de sua família? Venha para o Monte Sião, onde você encontrará um número incontável de anjos. Você quer experimentar o que deve ser a vida da igreja? Então venha para o Monte Sião, onde Deus, como juiz de todos, considera você justo e perfeito em Cristo nosso Senhor. Por que Deus pode nos considerar justos e perfeitos no Monte Sião? É somente por causa do sacrifício e da obra consumada de seu Filho, Jesus. A palavra hebraica para Sião é Tzion, que significa lugar árido. Um lugar árido é um lugar que se tornou seco ou foi queimado pelo calor intenso. Você pode ver como o Monte Sião aponta para o Monte do Calvário, o lugar onde Jesus, o Cordeiro de Deus sacrificado, foi queimado pela indignação ardente de Deus contra todos os nossos pecados. O Monte Sião tipifica a obra consumada do nosso Senhor Jesus na cruz. Os trovões e relâmpagos, símbolos palpáveis do juízo de Deus por ocasião da entrega da lei no Monte Sinai, caíram sobre o nosso Senhor Jesus na cruz. Uma troca divina ocorreu ali. Ele foi queimado e tornou-se árido para que nós possamos ter o poço das águas vivas em nós, jorrando para a vida eterna. Ver João 4,14. Ele foi punido para que nós possamos ser abençoados. Ver Gálatas 3, 13 e 14. Ele se fez pecado para que nós possamos nos tornar justos. Ver 2 Coríntios 5, 21. Ele se fez pobre para que nós possamos ter provisão abundante. Ver 2 Coríntios 8, 9. Amado, a razão pela qual você e eu podemos comparecer como justos diante de Deus no Monte Sião e desfrutar de todas as bênçãos da redenção é porque estamos firmados na obra consumada de Cristo. Aleluia! Você foi trazido para perto de Deus. Você sabia que foi no Monte Sião, em Jerusalém, que a igreja nasceu? Quando o dia de Pentecostes chegou, o Espírito de Deus veio como um vento impetuoso e encheu os 120 discípulos no cenáculo. Ver Atos 2, de 2 a 4, 14. O Espírito de Deus não podia esperar para habitar dentro dos cristãos que haviam sido justificados pelo sangue de Jesus. Você pode imaginar Deus vivendo dentro de você? É impossível estar mais perto dele do que isso. Você está tão próximo dele que é um só com o Espírito, com Deus. Ver 1 Coríntios 6,17. Porque o nosso Senhor Jesus primeiro se aproximou e entregou sua vida por você. Foi isso que a obra consumada do nosso Senhor Jesus realizou por você. Deixe-me dizer novamente, a revolução da graça é uma revolução de relacionamento. Os testemunhos de que meu ministério recebe constantemente têm a mesma característica. Além de várias histórias de vitórias incríveis, as pessoas estão se apaixonando profundamente por Jesus. A intimidade com Deus está sendo restaurada. A religião se transformou em relacionamento. Eu tenho de fazer,
se transformou em eu quero fazer. As pessoas estão experimentando nova vida e uma intimidade com Deus que elas nunca tiveram antes. Aqueles que um dia estavam longe se aproximaram de Deus, e nesse lugar de proximidade, suas necessidades são mais do que atendidas. Meu caro leitor, essa também pode se tornar a sua realidade. O fim das suas lutas e da aridez que você enfrenta no momento. Tudo começa quando se valoriza a pessoa de Jesus e o que ele realizou para você pudesse experimentar a proximidade com Deus. O que acontece quando você permanece nesse lugar de proximidade com Deus? Você habita no lugar de abundância, na terra de Gozém. A palavra Gozém significa literalmente aproximar-se de Deus. Na história de José, no Antigo Testamento, quando a terra passava por um período de fome, José disse a seus irmãos: apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gozém, estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Gênesis 45, de 9 a 11. Meu amigo, o mundo em que vivemos hoje está repleto de fome, incerteza econômica, corrupção de todos os tipos, de males e tragédias. As pessoas têm mais medo do que nunca de viajar por ar ou por mar. Muitas pessoas vivem vidas cheias de estresse e ansiedades simplesmente por causa do caos que vem ao seu redor. Como a Bíblia diz, as trevas cobriram o mundo e assim tem acontecido. Ver Isaías 60, versículo 2. Mas em meio de toda essa escuridão e incerteza, quero que você saiba que há um Gozém onde você e sua família podem se refugiar. É um lugar abençoado onde Deus diz: estarás perto de mim, tu e teus filhos e os filhos dos teus filhos, aí te sustentarei. É isso que a revolução da graça faz por você. É uma revolução de relacionamento restaurado. Ela o aproxima de Deus. Estar firmado no Monte Sião é ter uma intimidade com Deus que você nunca sonhou ser possível. É nessa intimidade a esterilidade dá lugar à frutificação. A falta é subsistida pela abundância. A tristeza e a doença pela alegria e a vida. O medo pelo amor. A confusão e a insegurança pela paz e a certeza. A derrota pela vitória. As quedas pelas vitórias. E a falta de propósito pelo destino divino. Intimidade com Jesus produz bons frutos. Adeline, do Reino Unido, escreveu para nós relatando algo que ilustra o que acabo de dizer. Ela conta: quando me deparei com seu programa, há quase 2 anos, estava no meu limite. E como você disse, estava vagueando e me perguntando o que havia acontecido com o meu relacionamento com o Senhor. Eu estava servindo na igreja, mas me sentia espiritualmente seca e estava ficando cansada e esgotada. Meu casamento não estava indo bem. Na verdade, membros da minha família estavam me aconselhando a sair daquele relacionamento porque estavam preocupados com a maneira como meus filhos estavam sendo afetados pelas tensões e pressões em nosso casamento. Foi meu marido quem viu primeiro seu programa na televisão e ele me falou sobre você. Por curiosidade, assisti e agradeço a Deus por tê-lo feito, porque antes disso eu havia clamado a Deus dizendo que não podia mais viver daquela maneira. Deus ouviu meus clamores e me respondeu muito além do que eu havia pedido ou imaginado. A lei exige, mas a graça provê. Provê e provê. À medida que eu assistia e ouvia, apaixonei-me por Jesus outra vez. Como poderia ser diferente se Jesus é revelado cada vez mais que a palavra é ensinada? Eu me senti como uma ovelha que havia sido levada a se alimentar de pastos verdejantes, a descansar e beber do lado de águas tranquilas de descanso. Pela primeira vez desde que conheci Jesus quando tinha 11 anos,
Estou experimentando prosperidade como nunca havia visto. Primeiramente, Ele fez meus filhos prosperar. Depois, como um efeito em cadeia, meu casamento começou a prosperar, porque em vez de pedir um tempo, eu me apaixonei por meu marido novamente. O sentimento foi mútuo, pois meu marido também havia sido impactado pela mensagem da graça que ouvira, e nosso casamento nasceu de novo. Até meus filhos estão sendo abençoados quando ouvem suas mensagens. E agora eles podem desfrutar de uma paz em casa que antes não havia. Meu filho, de 6 anos, até citou uma passagem mencionada por você, Romanos 6,14, dizendo que o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos casados com a Senhora Lei, mas com a Senhora Graça. A atitude de servir o Senhor na igreja também foi levada a uma dimensão diferente, porque agora sirvo em resultado da sua graça abundante e por causa dela. Por causa da revelação que recebi de quem sou em Cristo, também sou mais capaz de cumprir com as minhas obrigações como enfermeira, cuidando de pacientes em estado crítico, em vez de temer fazer isso. Agora, quero cuidar deles porque estou em uma posição de fazer a diferença na condição em que estão. Esse tem sido um tempo incrível. Estou descobrindo o que é a graça. Deus realmente nos dá uma maior dose de tranquilidade e esse tem sido um ano de frutificação incessante para mim e minha família. Esse é o Evangelho da Graça e Deus está usando você para trazer seu amor e sua vida abundante ao seu corpo. Não consigo deixar de querer mais desse Evangelho, pois essa boa nova é tão boa que não pode ser outra coisa senão verdadeira. Todos aqueles com quem tenho compartilhado são encorajados a ouvir a palavra de Cristo através do seu ministério e estão experimentando uma revolução do Evangelho. Obrigada, Pastor Prince. Deus é bom. Ouvir a mensagem da graça trouxe Adeline para a terra de Gozém, onde ela se apaixonou por Jesus outra vez e teve seu casamento restaurado. Através dessa intimidade com Deus, ela também experimentou uma maior tranquilidade e frutificação incessante para si mesma e sua família à medida que a graça simplesmente continuava a suprir cada uma de necessidade deles. Ela agora também carrega o espírito de graça e amor de Cristo para seu trabalho como enfermeira e está fazendo uma diferença perceptível na vida de seus pacientes. Louvado seja o Senhor. Eternamente justo pela fé. Amado, como permanecer plantado em Sião e no lugar de proximidade e intimidade com o Senhor? Estando firmado com alguém justo em Cristo Jesus. Nosso Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou novamente ao terceiro dia para nos dar uma justiça eterna que está ancorada pela fé nele. Ver Romanos 4:5. Ora, esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Por favor, entenda que não tenho nada contra os 10 mandamentos. Eu apenas tenho problema com aqueles que declaram que você precisa cumprir os 10 mandamentos para se tornar justos, porque, se for esse o padrão, ninguém pode ser justo. Nenhum homem pode cumprir os 10 mandamentos perfeitamente em seu interior e exterior. E de acordo com a Bíblia, se quebrar apenas uma lei, você é culpado de quebrar toda a lei. Ver Tiago 2:10. Os 10 mandamentos são santos, justos e bons, mas eles não podem tornar você santo, justo e bom. Não podemos ser justificados pela lei. Podemos ser justificados somente pela fé no Senhor Jesus. Cite uma pessoa que se tornou justa pelos 10 mandamentos. Até mesmo a pessoa que está lhe dizendo veementemente que você se torna justo em seu relacionamento com o Senhor ao cumprir os 10 mandamentos, falhou em fazer isso e continuará a falhar em pensamentos, palavras e atos. Leia o que o apóstolo Paulo disse em Gálatas com atenção. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 2:16.
Leia novamente a última linha. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Ora, o apóstolo Paulo é contra a lei e contra os 10 mandamentos? É claro que não. Do mesmo modo, somos a favor da lei pela razão pelo qual Deus a deu a nós. Deus deu a lei para fazer o homem esgotar todos os seus recursos e então começar a ver a necessidade da graça salvadora de um Salvador. Nenhum homem pode ser justificado e se tornar justo pela lei. A justiça sob a lei é conquistada por obras. A justiça sobre a graça é recebida pela fé por meio da graça. Você é justificado hoje pela sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo. No instante em que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, você se tornou eternamente justo, sem qualquer obra. Mas, Pastor Prince, como posso me tornar justo sem qualquer obra? É por isso, meu caro leitor, que esta é uma revolução da graça. Jesus aboliu o sistema no qual o homem tinha de conquistar a justiça de Deus e nos colocou debaixo de um sistema na qual Deus dá a sua própria justiça por meio do seu Filho. A graça é o favor imerecido e não conquistado de Deus. Você recebeu a justiça eterna de Deus como um dom gratuito por intermédio da graça no segundo em que creu no nosso Senhor Jesus. Debaixo da lei, a justiça é uma obra. Debaixo da graça, a justiça é um dom gratuito sem obras. A salvação, a justiça e a vida eterna não têm preço. O homem jamais poderá realizar boas obras suficientes para merecê-las e conquistá-las. Elas tinham de ser dadas por Deus como um presente. E Ele as deu. Ele abriu mão do seu Filho amado na cruz, a fim de que você e eu hoje possamos ser chamados de filhos e filhas de Deus. Uma ponte sobre o abismo. Como filho ou filha na família de Deus, você pode desfrutar de comunhão íntima com Deus, que é seu Pai Celestial. O que a lei não pode fazer, nos tornar filhos de Deus, Deus fez isso enviando seu Filho, Jesus Cristo. Ele nos queria próximo a Ele, tão próximos que Ele possa habitar em nós e nós nele. Tudo se resume a intimidade e relacionamento. A lei dada no Monte Sinai colocou um grande abismo de separação e distância entre Deus e nós. Ela desenhou uma linha na areia, uma linha que o homem não podia atravessar pelos seus esforços para se aproximar de Deus. Mas essa divisão foi quebrada por causa de Jesus. Agora havia uma ponte sobre o abismo. Seu sacrifício rasgou o véu que nos separava de Deus. Jesus é o motivo pelo qual podemos sair do Monte Sinai e ir para o Monte Sião. Agora podemos nos aproximar do Pai, do seu trono de graça com ousadia e confiança. Judeu ou gentil, por causa do sangue de Cristo, fomos aproximados de Deus. Ver Efésios 2, 17 e 18. Meu caro amigo, hoje você pode ter a intimidade que sempre ansiou ter com Deus. Você pode desfrutar de frutificação em vez de obras mortas quando vive na dimensão do seu amor por você e não por um senso de obrigação religiosa. Se você tem sido destruído pelas circunstâncias ao seu redor, por uma doença prolongada ou por um vício do qual não consegue se livrar, você pode ser um prisioneiro da esperança e receber o dom da justiça de Deus para reinar sobre estas circunstâncias. Ver Zacarias 9:12, Romanos 5:17. Você pode ter um novo começo em sua carreira, ainda que tenha visto seus sonhos destruídos, porque sabe que neste lugar de proximidade, Deus o ama, ouve você e o restaurará. Você pode viver livre do medo, do terror e da opressão à medida que se tornar cada vez mais firmado na sua justiça a cada dia. Isaías 54:14. Oro para que à medida que crescer em sua revelação de como Jesus o levou a um lugar de proximidade com Deus, você ande em liberdade. Que você possa ter vitória sobre tudo que o impede de alcançar tudo que o nosso Pai
tem reservado para que você tenha um futuro abençoado nele.